Musculação ou yoga? A minha intenção com esse vídeo é te dar informação para ser um guia para você descobrir se você deveria fazer só yoga, se você deveria fazer só musculação ou se você deveria fazer um híbrido das duas coisas, praticar yoga e praticar musculação. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Eu, basicamente, ao longo da minha jornada aí como instrutor e praticante de yoga, eu pratico já há mais de 15 anos e sou instrutor há quase 10, acho que é isso. E dentro dessa jornada, eu trabalhei em uma escola presencial e era bastante comum pessoas chegarem na escola pedindo informações, querendo saber dos horários, valores, etc. E era bastante comum a seguinte queixa: ah, eu estou procurando yoga porque eu cansei de musculação. Tipo, eu tenho que fazer uma atividade, eu tenho que ser uma pessoa ativa, e eu cansei de musculação, estou enjoado de fazer musculação, acho chato, acho monótono, ou não gosto do ambiente da academia. E aí eu vim no yoga para ver se substitui, tá? Eu vi isso inúmeras vezes. E muitas das pessoas que vinham buscar o yoga com essa demanda, encontravam no yoga essa solução. E de fato ficavam ali, utilizando o yoga como uma atividade física, vamos dizer assim, e parava de fazer a musculação e se sentia muito bem com isso. Era diria que o nível de sucesso para essa procura especificamente ele era bem alto. Mas vamos lá. A ideia do vídeo veio daí, mas deixa eu te contar primeiro a minha trajetória, a minha experiência fazendo só uma coisa ou outra, fazendo as duas coisas, e o que eu aprendi com isso, o que eu tirei de satisfação disso, ou de insatisfação, o que foi bom e o que foi ruim. Então, primeiro, quando eu comecei a praticar yoga, eu fui exatamente uma dessas pessoas, igual essas que eu recebia na escola. Quando eu comecei no yoga, eu fui para substituir a academia. Então, eu já tinha alguns anos de treino de musculação, sendo minha única atividade física. Era uma pessoa com, sei lá, acho que eu posso dizer que eu tinha sucesso nessa empreitada da musculação. Por quê? Bastante massa magra, bastante peso, musculoso, enfim, muito peso no supino, sei lá. Eu acho que eu tinha um bom rendimento quando eu fiz só isso. Era bem jovem, inclusive. E aí chegou um momento que eu não via mais sentido na coisa. E eu desisti, não queria mais. Aí eu peguei e fui conhecer o Pilates, fiz uns 6 meses de Pilates e descobri o Yoga. E nisso migrei para o Yoga e aí eu fiquei. E nunca mais saí. E nos primeiros anos de Yoga, eu fui praticar Yoga como uma atividade física, especificamente. Eu fui para substituir a academia. Então eu estava lá para fazer técnicas corporais. Eu estava lá para desafiar os limites físicos do meu corpo, fazer posições cada vez mais difíceis e ficar bom nisso. Era isso que eu queria fazer. Se você rolar muito no meu feed no Instagram, você vai achar umas fotos assim, mas tem que rodar bastante. E o que acontece? Eu, naquele momento, a gente vai entrar aqui já quase que no segundo ponto do meu vídeo, que é o seguinte, da nossa conversa, que existiram dois momentos na minha vida que eu quis praticar somente yoga. Esse momento em que eu conheço o yoga foi o primeiro deles. E era um momento em que eu queria praticar somente yoga, meio que para provar que era possível viver sem musculação, sacou? Era mais ou menos isso. Para provar que o yoga era capaz de esculpir um corpo tanto quanto a musculação. Era mais ou menos essa ideia, tá? E, de fato, depois de uns 8 anos, 9 anos praticando yoga com essa intensidade, com essa ferrenhidade, de fato, eu tinha bons resultados no que diz respeito à performance física, tá? Quando eu digo performance física, eu conseguia fazer posições difíceis, cada vez mais difíceis, eu conseguia me equilibrar na ponta dos dedos, com os pés para cima, enfim, fazer coisas que beiram a performance circense. Nesse aspecto eu era bem sucedido. Só um detalhe, foram 8, 9 anos
praticando yoga com esse foco, mas não foram 8, 9 anos praticando somente yoga, tá? Em algum momento aí eu fiz outras atividades também. Mas os primeiros anos onde eu fiquei somente no yoga, o resultado que eu tive era, em termos de performance corporal, era um alto resultado, mas em termos, digamos, estéticos, em termos de perfil corporal, acho que pode ser essa palavra, eu percebi que no yoga eu tinha muito mais esforço, tá? Eu tinha que fazer muito mais coisas, eu tinha que treinar muito mais, suar muito mais para conseguir gerar um efeito estético que a academia geraria com muito mais facilidade. Tô sendo bem sincero e transparente aqui com você. E depois desses 9 anos praticando yoga assim, eu sempre falo aqui sobre o aspecto de que eu descobri que o yoga era muito mais do que isso. Mas nesses primeiros anos praticando, ficava uma lacuna na minha cabeça, sabe? Porque como eu fui para substituir a atividade física, para substituir a academia, e eu treinava bastante, treinava com constância, quase que diária, muitas vezes não muito tempo, mas era um treino intenso e era disciplinado. E depois de muitos anos, perceber que, assim, cara, peraí, esse nível de atividade, essa quantidade de atividade que eu faço, não está compensando minha alimentação desregrada, não está compensando a sobremesa do final de semana, porque esteticamente falando, eu não tinha um corpo impecável. Era um corpo legal, tá? Não tava acima do peso, não tava gordo, não tava sem músculo, mas eu olhava e a sensação que eu tinha é, se eu estivesse fazendo academia, com bem menos esforço, com bem menos tempo dedicado, talvez indo só 2 ou 3 vezes na semana, eu acho que eu geraria um resultado estético melhor do que isso daqui. Era exatamente essa sensação que eu tinha. Tô abrindo o jogo para você de memória, tá? Obviamente é da minha cabeça aqui, do que eu me recordo de tantos anos atrás. O segundo momento que eu decidi praticar somente yoga e nada mais, ele aconteceu há cerca de não, 1 ano e 5 meses atrás. É exatamente a idade do meu filho. Então, essa segunda decisão de praticar somente yoga, ela foi uma decisão muito mais madura. Diria que aquele primeiro momento estava bem mais levado por uma vaidade e por uma vontade de desafio que a juventude traz. Eu tinha apenas 18 anos, fazendo 19. Hoje, há 1 ano e 5 meses atrás, quando eu decidi praticar somente yoga, eu tive uma decisão que eu diria muito mais madura e muito mais inteligente até. O que acontece? Meu filho nasceu, obviamente naqueles primeiros meses de vida o filho só precisa da mãe, né? Ele só precisa mamar, mas ele também precisa rotar e trocar de roupa e etc. Mas enfim, a mãe é primordial, a mãe é essencial. O pai, o filho nem sabe que o pai existe. Vamos ser sinceros, a verdade é essa nos primeiros meses. Mas eu quis estar realmente profundamente comprometido com a paternidade desde o começo. Então, por mais que no começo, como pai, eu fosse uma figura bastante descartável, vamos dizer assim, com a mãe eu podia cuidar muito bem da mãe, né? Eu precisava cuidar bem da mãe, para que a mãe estivesse bem para ser mãe, para cumprir todas as funções que ela tinha que cumprir, toda aquela novidade, o primeiro filho, eu precisava estar ali para ajudar ela, para cuidar dela. Que fosse para fazer almoço, para fazer janta, para ter um lanchinho sempre pronto. Mulheres que amamentam vão saber, a fome vem de repente. E tempo não tem sobrando, né? Disposição, energia não tem sobrando. É cansativo, puerpério, enfim, essa coisa toda. Então, desde o começo eu quis me comprometer com a missão de ser pai. E inicialmente cuidando da mãe, depois também me envolvendo cada vez mais com o cuidado do próprio filho, estando presente, etc. E quando eu tomei essa decisão, eu percebi que eu tinha 2 missões, né? Ser pai não é simplesmente cuidar do filho, mas ser pai é muito cuidar da mãe também. E eu notei que 2 coisas. Eu percebi que, primeiro, eu não ia ter tanto tempo disponível como eu já tive no passado para ficar
indo pra academia, fazendo dieta, comprando whey protein e não sei o que lá, e fazendo aquela vida regradinha e papapá e não sei o que, isso não ia ser possível. Talvez não ia ser possível eu ir fazer uma escalada, como eu já fiz, não ia ser possível eu fazer um crossfit, como eu já fiz, não ia ser possível fazer um treino de jiu-jitsu, que era bom demais, sinto falta. Enfim, e tantas outras atividades que já ocuparam o meu tempo no meu dia, eu percebi que não ia ser possível fazer essas coisas e praticar yoga. Eu ia ter que sacrificar algo. Eu poderia fazer essas atividades desde que eu não praticasse, ou pelo menos que eu praticasse bem menos tempo em casa. Então, naquele momento eu tive que decidir, bom, ou eu sacrifico meu tempo de prática de yoga, e nesse momento, há 1 ano e 5 meses atrás, eu estou falando de um momento onde eu já tinha uma percepção de praticar yoga com profundidade. Então, eu já tinha uma percepção dos efeitos emocionais e mentais que a prática de yoga pode te proporcionar. Eu já tinha uma rotina de praticar 1h30, 2 horas de yoga por dia. É isso que eu estou falando de praticar yoga com profundidade. É isso que eu quero dizer quando eu falo isso. Tem impressão minha ou está travando minha imagem? Mas enfim, eu estava nesse ponto, tá? E diante disso, eu me vi nesse momento de fazer uma escolha. Ou eu reduzo o meu tempo de prática de yoga e faço uma outra atividade, ou eu sigo praticando com a intensidade e profundidade que eu tenho praticado e não vou fazer outra atividade. E ali eu decidi fazer só yoga, com profundidade. Fazer muito asana, sim, 30, 40, 50 minutos de asana, fazer muito pranayama, fazer meditação e etc. Então, naquele momento que eu tomei essa decisão, eu optei por só fazer yoga. Por quê? Porque eu tive a seguinte percepção. Por mais gostoso que seja ir para o jiu-jitsu, por mais bacana que seja ir fazer uma musculação, a calistenia na praça, isso eu gosto de fazer. Na academia eu perdi o ambiente de academia eu não gosto, não curto aquilo. Mas fazer uma musculação na praça, barra fixa, flexão, isso eu acho legal, acho bacana. Ir lá, já pega um sol, já faz uma caminhada, céu aberto e tudo mais. Então, quando eu, apesar de tudo isso ser muito legal, pensei, cara, eu vou precisar sacrificar esse momento e praticar só yoga, porque na minha percepção, praticar o yoga e somente ele, mantendo a minha profundidade, mantendo a intensidade que eu vinha fazendo, eu iria conseguir um benefício maior e mais importante para o momento de vida que eu estava, para conseguir seguindo na minha missão, para conseguir seguir na minha missão de ser um pai presente, de ser um bom pai, de ser um bom marido, enfim, de estar ali e ser a segurança e estabilidade de uma família que estava começando a ser formada. Então, eu entendia que para ser essa figura estável, segura, que passa isso para a sua família, que faz essa construção de um lar saudável, eu precisaria de muita estabilidade emocional, muito equilíbrio emocional, muita clareza mental, eu tinha que ter a cabeça no lugar, eu tinha que me manter estudando, aprendendo coisas novas, que é outra coisa que divide meu tempo também. Eu tinha que seguir me instruindo sobre paternidade, sobre cuidado, sobre valores, sobre espiritualidade, sobre religiosidade. Então, todas essas coisas, elas se conectam muito mais para mim quando eu estou praticando mais yoga. Por quê? Porque a prática de yoga me proporciona uma maior introspecção, um olhar para dentro mais atento, um olhar para dentro mais cuidadoso, e tudo isso flui mais fácil quando eu estou praticando yoga. Não entenda errado, não venha fazer comentários aleatórios. Ah, mas até parece que não pode ter religião e ir para musculação, para academia. Óbvio que pode. Só estou te dizendo que, na minha percepção, esta vida interior, ela é mais fácil, ela é mais fluida, ela acontece de forma mais natural quando eu estou praticando mais yoga do que quando eu estou fazendo outras atividades. Porque eu acho que o yoga tem essa característica nata, né, de ser um olhar para dentro, de ser autoconhecimento. E foi por isso
que eu decidi ficar dedicado somente ao yoga, porque eu entendi que o benefício emocional, mental, espiritual que eu ia ter com isso seria maior do que se eu dividisse o meu tempo com outras atividades. Baseado nisso, e somente nisso, eu tomei essa decisão, tá? Sabendo que, ultimamente, a minha prática de yoga já não é mais focada em ser uma atividade física, em ser fisicamente cansativa e etc, e coisas nesse sentido. Dito tudo isso, contaram para você a minha história, os meus momentos de praticar somente yoga. Já tive uma experiência com musculação e com outras atividades, não só na academia, né, mas também com outras atividades. Vamos lá, deixa eu tentar te guiar também agora. Quem que eu acredito que vai se sentir muito bem de treinar somente musculação? Baseado na minha experiência, não é baseado em estudo científico, não é baseado na meta-análise de Harvard, é baseado na minha experiência pessoal, tá bom? Eu acredito que você vai gostar de focar somente na musculação se você for uma pessoa que é extremamente disciplinada, tá? Eu sou, então eu consegui levar a musculação a sério e me dedicar a isso. Mas eu vejo que pessoas que precisam de estímulos variados, de estímulos diferentes, pessoas que não se motivam tão facilmente, elas tendem a não conseguir se dedicar somente à musculação por muito tempo. Então, para você fazer só musculação por muito tempo, se dedicar apenas a isso, você precisa primeiro estar buscando uma atividade realmente para o seu físico. Ah, mas tem bem-estar emocional associado. Cara, é físico. Ok, os hormônios e tal, se movimentar é necessário. Isso é para todo mundo, isso é para qualquer tipo de movimento. Mas a musculação em si, o seu benefício principal, primordial, é físico, ponto. Então, se você vai se dedicar somente à musculação, acho que você tem que ter essa consciência. Você tem que saber que você vai ter que nutrir o seu emocional, o seu mental, o seu espiritual com outras coisas, com outros elementos. Você vai ter que ter um tempo a mais para se dedicar a essas outras atividades. A musculação vai ter esse pilar físico, ok? Proporciona algum nível de saúde ali e tudo mais, mas é um pilar muito, muito único. Você vai ter que despender tempo para fazer outras atividades. Então, às vezes, se você é uma pessoa que quer ficar com um corpo legal, não se incomoda com o ambiente de academia, não tem muito tempo disponível, já faz outras atividades, já cuida da sua vida com outras coisas, tá? Você já tem uma vida em equilíbrio e você quer dedicar 30 minutos, 40 minutos por dia lá para fazer um exercíciozinho para ficar bem, para ficar em forma, eu acho que fazer só musculação pode fazer bastante sentido para você. Se você não se incomodar com o ambiente de academia, com a monotonia do estímulo da musculação, tem progressão, tem evolução, mas tende a ser uma coisa mais repetitiva e mais pacata. Então, se isso não é um problema para você, e você já tem a sua vida bem equilibrada em outras áreas, a musculação pode ser uma boa. Porque, como eu te falei, se você quer um benefício estético, físico, a musculação vai ser muito mais eficiente do que o yoga. Eficiente por quê? Porque com menos esforço, você vai ter mais resultado. Então, eu acho que compensa. Eu acho que vale a pena. Se esse é o seu objetivo, eu acho que vale a pena. Eu acho um saco beber água durante o vídeo, mas com o ar ligado e falando um monte, eu preciso. Segundo ponto, sei lá, quarto, quinto, não sei quantos pontos já foram. Mas outra possibilidade, quem eu acredito, na minha opinião, que vai gostar de fazer só yoga? Eu acho que a pessoa que vai praticar somente yoga é uma pessoa muito específica. Tão específica quanto eu. Porque veja só, quando você decide só praticar yoga com profundidade, só se dedicar a esta modalidade, a gente está falando de uma prática que trabalha o corpo, ok? Mas não se preocupa com isso. Não tem isso como objetivo, tá? Então você passa a usar a parte física do yoga como uma ferramenta de aprimoramento pessoal,
para que você consiga fazer outras técnicas mais avançadas, como o pranayama. Se você não tem um corpo firme, estável, flexível, você não vai conseguir fazer pranayama direito. E aí você começa a fazer bastante pranayama também. Pranayama é sentar e ficar respirando. Que é um negócio mais tedioso do que isso. Você tem que estar com o corpo bem para isso. Mas estar com o corpo bem para isso não é o corpo de academia. Não é. Várias vezes já me perguntaram se... mas tem que malhar para você conseguir ficar confortável sentado. Não, não tem. Você precisa praticar yoga para você conseguir ficar bem sentado, de pernas cruzadas, confortável, durante 40 minutos fazendo respiração, tá? Você precisa praticar yoga, ponto. É isso. É isso que vai te preparar para conseguir fazer isso. Então, a pessoa que vai só praticar yoga, ela tem que ter um certo nível de desapego do físico. Não é um desapego de que, tipo, eu não tô nem aí se eu engordar. Porque se você engordar também vai te atrapalhar. Você tem que estar bem, né? Você tem que estar saudável. Mas você tem que desapegar no sentido de, cara, sei lá, depois que você começa a praticar yoga e se dedicar somente a isso, você não vai tirar selfie no espelho do banheiro, sacou? Isso não faz o menor sentido. Eu não sei se ainda faz sentido, tá? Quando eu fazia academia, era comum. Nem era para mandar para ninguém, gente, mas era para você ter referência. Você ficava olhando a estética, né? Porque essa coisa de peso, nível de gordura muda toda hora. Então você tirava foto para você ter uma referência, para saber o que está acontecendo. O físico é o objetivo. Agora, quando você vai para o yoga, somente yoga, isso não faz o menor sentido. E para você praticar somente yoga, você tem que ter esse certo nível de desapego. Para você praticar somente yoga, você tem que saber que você está se dedicando a uma modalidade que visa expandir muito a sua longevidade. E isso será feito reduzindo radicais livres do seu corpo. Isso será feito reduzindo o desgaste do seu corpo. Isso será feito, muitas vezes, reduzindo até mesmo o metabolismo do seu organismo. Quando a gente vai fazer técnicas de yoga com profundidade, a respiração, com ritmos, só para você ter uma ideia, um praticante avançado de yoga, ele vai fazer um respiratório e ele consegue, por exemplo, inspirar contando 15 segundos, segurar com os pulmões cheios durante 1 minuto, soltar o ar em 30 segundos e segurar com os pulmões vazios durante 15 segundos. Um praticante avançado de yoga consegue fazer isso. Imagina. Demorar 15 segundos aqui inspirando, segurar durante 60, 1 minuto, e soltar o ar em 30. Cara, isso não é normal. Isso não é comum, tá? E esse tipo de técnica exige de você um desacelerar do seu corpo e da sua mente muito grande. E esse desacelerar, muitas vezes, vai ter uma influência para baixo, por exemplo, no seu metabolismo. Então, a partir do momento que eu comecei a me dedicar somente ao yoga, eu passei a ser um observador muito mais atento da minha alimentação. Sabe aquela história de que eu gosto de comer pizza, sanduíche, hambúrguer, batata frita todo dia. Então eu malho bastante, eu faço crossfit, eu corro para compensar. Se você vai praticar sua yoga, essa conta não fecha. Você vai ter que ser uma pessoa mais observadora, mais consciente da sua alimentação, dos seus hábitos, da sua rotina, do seu dia a dia. Até porque o yoga é autoconhecimento. E isso vai ser um processo natural. Naturalmente você vai começar a se incomodar com aquilo que você faz que deteriora o seu corpo, tá? Mas entenda, é um caminho que te leva em direção a uma sensibilidade maior com você mesmo e com os outros. Então a prática, para quem quer só praticar yoga, eu diria que você tem que ter essa vontade de mergulhar nesse universo de uma maior sensibilidade, de um maior autoconhecimento, de olhar mais para dentro e menos para fora. Tem pessoas que vão entender isso como espiritual. Pode ser, se você entende assim, tudo bem. Eu não gosto de falar muito sobre espiritualidade porque eu acho que as pessoas tendem a confundir muito com religião. E yoga não se mistura com religião. Embora possa sim te proporcionar um desenvolvimento espiritual, no sentido de desenvolver valores pessoais, valores internos, de desenvolver uma boa cabeça e valores para você viver sua vida. Então, para você se dedicar somente ao yoga, você vai ter que ter essa sensibilidade, essa vontade, tá?
Claro, você vai desenvolver essa sensibilidade com o tempo, mas isso tem que ser um anseio seu. Se você é o cara, a mulher, a pessoa que tá mais na vibe do culto ao corpo em si, eu acho que não faria muito sentido para você mergulhar nesse universo de praticar somente o yoga com profundidade e nenhuma outra atividade. E terceiro, obviamente, quem que vai gostar de fazer as duas coisas, fazer o yoga e fazer outras atividades? Eu acho que quem vai gostar disso é a maioria das pessoas, a maior parte das pessoas estão a fim disso. Fazem yoga como um hobby, tá tudo bem se o corpo ficar legal, se não ficar, não tem problema, porque eu também faço uma outra coisa. Essa outra coisa vai interferir, vai atrapalhar você a praticar o yoga com profundidade, mas isso não é um problema, porque o yoga para você é somente um hobby, entende? Você não tá interessado em desenvolver aquele nível de sensibilidade, aquele nível de olhar atento para si mesmo, aquele nível de autoconhecimento, de espiritualidade, seja lá como você queira chamar. Você não está interessado nisso. Se você não está afim disso, você pode fazer o yoga como um hobby. Você é o cara que pode praticar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, fazer aula de 1 hora, pode até chegar a fazer todo dia 1 hora, mas faz outras coisas também, vai para uma academia, vai para uma musculação e etc. Então você não tem um propósito tão profundo com a prática do yoga. Eu já vi pessoas dizendo em relatos anteriores que eu fiz sobre esse mesmo assunto, dizer, isso é absurdo, isso aí é questão de prioridade. Eu pratico yoga 1 hora e faço musculação 1 hora. Cara, se você faz 1 hora de musculação, 1 hora de yoga, eu, inicialmente, claro que eu não conheço a pessoa, de forma pré-conceituosa, eu digo, essa pessoa não pratica yoga com profundidade. Porque não dá tempo. É simples assim. 1 hora de yoga, quando você divide em todos os tipos de técnicas que a gente tem no yoga, 1 hora é pouca coisa. A verdade é essa. E se você está fazendo musculação, você está hipertrofiando os seus músculos. Via de regra, deve ter exceções, mas via de regra, a pessoa que faz musculação, que tem volume muscular, ela vai perder flexibilidade, ela vai perder mobilidade, ela vai perder uma habilidade corporal que é essencial para a prática do yoga. E talvez você faz o yoga e você atenua um pouco essa perda de habilidade corporal, essa perda de flexibilidade, essa perda de mobilidade. Mas é isso, a sua prática está só compensando excessos, entende? A sua prática está só devolvendo a flexibilidade que a musculação tirou. Ok, então é isso, você vai viver bem, você vai estar saudável, você vai estar bacana, mas você não vai para o yoga com muita profundidade. Você vai ficar ali, no meio do caminho, nas duas coisas. Mas eu gosto de malhar. Malhe, não tem problema você fazer. Só entenda, você não vai tão a fundo no yoga se você ficar dividindo a sua atenção. André, eu consigo dedicar 2, 3 horas de prática de yoga e mais 1 hora de ciclismo, 1 hora de esporte, 1 hora de musculação. Pô, cara, então, maravilha. Aí você consegue ter profundidade em todas as coisas, manda ver, mas você é um fora da curva, assim. Você tá com muito tempo disponível para isso. Talvez você seja um atleta profissional, não sei. Pode acontecer. Cara, mas é isso. Eu acho que esse é o caminho. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, porque eu vejo as pessoas muito donas da razão em tudo isso. Eu não quero aqui ser esse dono da razão. Eu quero te mostrar que todos os cenários são possíveis e fazem sentido, mas depende dos seus objetivos. Espero que isso aqui tenha te ajudado a ser um guia para você entender em quais realidades cada uma das possibilidades faz sentido. E assim fique mais fácil de você escolher o seu caminho. Sugiro ainda, antes da gente finalizar, sugiro que você faça experiência. Eu estou falando isso tudo aqui baseado na minha experiência pessoal com essas ideias. Fazer só uma coisa, fazer só outra, fazer os dois, enfim. Então eu sugiro que você faça uma experiência. Experimenta fazer 1 mês. Cara, fica 1 mês só praticando yoga. Tira selfie no espelho, tira foto no espelho. Faz 1 mês só de yoga. Vê como que o seu corpo reage. Vê como que a sua mente reage, suas emoções, como que você se sente. Depois vai lá e divide. Faz yoga e faz musculação. Vê como é que você se sente. Vê como é que seu corpo fica. Vê como é que você se sente emocionalmente, mentalmente.
Depois vai lá e faz um mês só fazendo musculação, abandona totalmente o yoga e vê os resultados. Mês a mês tira sua foto lá no espelho do banheiro, se a parte física é importante para você. Vai vendo o processo, vai observando o processo, o progresso que você tem, não só no físico, mas no emocional e mental. E assim você vai conseguir descobrir o que faz mais sentido para você. Claro, um mês é pouco, né? Mas eu acho que dá para você vislumbrar o que seria o efeito de cada uma dessas modalidades na sua vida. Acho que é um jeito de você tomar essa decisão com mais clareza, tá? Se você quiser praticar yoga com profundidade, conheça a comunidade Sata, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê numa próxima. Até lá.